Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, o que é produtividade? Ou como você definiria um dia produtivo? E acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, principalmente através da origem dessa palavra. O que ela significa? Eu fui atrás e a ideia de produtividade está relacionada a uma frase específica: aquilo que possui capacidade para produzir, que por sua vez teve origem na época da Revolução Industrial e era um termo utilizado para buscar o máximo de eficiência no trabalho. Então, produtividade sempre esteve relacionada a essa busca incessante por eficácia no trabalho. E esse é um termo que continua na sociedade até hoje. Hoje em dia, a ideia de produtividade está bem difundida nas redes, principalmente através de dois tipos de conteúdo bem específicos. Um, mostrando sobre rotina, uma rotina produtiva, e o segundo tipo seria sobre dicas de estudo ou dicas de como melhorar a performance no trabalho. Inclusive, essa é uma palavra que está muito relacionada à ideia de produtividade, performance. E de início, consumir esses vídeos pode trazer uma certa inspiração para mudar alguns aspectos da sua rotina que você sente que deveria mudar, que você gostaria de mudar, na verdade. Porém, aí que entra o problema da comparação também. Se a gente for se guiar por todas as dicas de produtividade que a gente vê nas redes sociais, ou querer ter uma rotina produtiva, como é vendido também por muitos perfis, você percebe que é uma rotina cercada de privilégios, mas que principalmente representa uma realidade que não existe, ou uma realidade que é destinada a pouquíssimas pessoas. Produtividade nas redes sociais está relacionada então à ideia de você acordar cedo, seguir uma dieta, malhar, trabalhar bastante, estudar. E nas horas de lazer sempre está relacionado a alguma atividade que também é classificada como produtiva, que aí entra muito a questão da leitura. A leitura é muito difundida como algo que é necessário caso você queira ser uma pessoa produtiva. Mas isso vem mudando cada vez mais e isso é uma coisa muito boa, porque por muito tempo eu sentia que a leitura estava muito relacionada a essa ideia. Para eu mudar meu estilo de vida eu tenho que iniciar pela leitura. Então era sempre um esforço para você começar a ler. Mas hoje em dia as comunidades literárias estão crescendo cada vez mais para tirar esse gosto amargo pela leitura e a gente realmente começar a aprender a ler, aprender a curtir esse momento. Tudo de uma forma natural. E por muito tempo eu achei que o significado de produtividade tinha se perdido completamente. Mas hoje eu percebo que ele nunca se perdeu. O significado sempre se manteve e ele é difundido até hoje. Só sei que é um saco você querer curtir um tempo livre na sua rotina e não conseguir se livrar dessa sensação de culpa por simplesmente fazer algo que te dê prazer, mas que não necessariamente seja produtivo. Porque a ideia da produtividade é que você sempre tem que estar produzindo alguma coisa. E a gente passou a vangloriar uma rotina ocupada, ao ponto de que se você tem um dia em que suas tarefas diminuem, você de início sente um alívio e fala, ufa, hoje não vou precisar correr com tudo. Mas isso dura poucos momentos até você começar a pensar em como você pode maximizar aquele tempo. Então, vou aproveitar esse tempo para focar nesse projeto, focar nesses estudos, mas nunca focar no que a gente realmente gostaria de fazer. Talvez de relaxar um pouco. E sabendo a origem desse termo, a gente também entende que produtividade sempre esteve relacionada a uma ideia principal, no caso é o dinheiro. Ou seja, se você não está contribuindo financeiramente com a sociedade, automaticamente você não é produtivo. Você deveria melhorar isso se tornar um ponto a ser melhorado. Só que aí entra a dúvida: e se eu não quiser ser produtivo?
E se o meu objetivo de vida fosse simplesmente ter uma vida simples? Uma vida onde eu só queira ter o meu espaço, queira estar perto das pessoas que eu amo, ou ter uma rotina que me possibilite explorar as minhas paixões. Isso se torna também uma utopia no final. E ainda falando sobre esses vídeos que a gente vê nas redes sociais, o que me pega bastante são os vídeos sobre rotinas produtivas, onde a pessoa acorda quase de madrugada e já acorda fazendo ali alguma espécie de dieta, tomando 1001 suplementos, logo em seguida vai para academia, depois trabalha muito, pelo menos é o que é vendido, né? Pelo menos é o que é mostrado nas curtas imagens que aparecem, e dali seguir fazendo um monte de atividades produtivas para então finalizar o dia por volta das 11, 10 da noite. Só que aí você pega esse vídeo, tenta trazer aquilo para sua vida de alguma forma e percebe que não é possível. Simplesmente não é possível, porque desconsidera, por exemplo, questões como o deslocamento da sua casa até o serviço, ou se você trabalha de casa, também desconsidera o tempo que você leva para fazer as atividades. Porque o tempo que uma pessoa leva para fazer tal atividade não pode determinar o seu tempo, não pode determinar a sua eficácia. E é triste perceber que o termo produtividade sempre esteve relacionado a essa ideia de uma rotina exaustiva, de uma rotina cansativa, onde você não pode parar de produzir, você sempre tem que estar aprimorando isso. Ser produtivo nunca foi e nunca será sinônimo de felicidade, até porque a felicidade não tem que ser produtiva, ela não é produtiva. Na verdade, uma rotina produtiva deveria ser uma rotina que te faça feliz, porque só assim você vai ter energia, vai ter vontade o suficiente para produzir alguma coisa, seja para trabalhar, para investir em projetos pessoais. Para mim, esse é o significado de uma rotina produtiva e é o que eu gostaria de poder repassar de alguma forma. Até porque a partir do momento que você se sente mal por poder descansar, isso já revela que tem um problema enorme aí. Porque a gente não quer viver para produzir, a gente só quer viver.